Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje vamos para o 6º vídeo da série de estudos sobre os atributos de Deus. E tem como tema a pergunta: como é Deus? E se conhecer a Deus é um assunto que te interessa, já te convido para acompanhar esse estudo até o fim, pois vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e, com a ajuda do Espírito Santo, descobrir um pouco de como é Deus. Visto que Deus é infinito e é impossível um ser humano que é finito conhecer a Deus por completo. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Agora, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. A grande pergunta de como é Deus deve ser algo que todas as pessoas do mundo já pararam para se perguntar. E nesta série de estudos vamos entender um pouco de como é o Deus das Sagradas Escrituras e entender que muitos têm um conceito errôneo a respeito de Deus ou conhecem apenas um dos atributos de Deus, pois Deus não é da forma que eu e você acha que Ele é. Deus é muito mais além do que nós imaginamos. Deus tem atributos incomunicáveis que são exclusivamente dele, pertencem somente a ele, que não podem ser compartilhados com ninguém. E também tem atributos comunicáveis, que são qualidades do caráter de Deus e que ele compartilha com todos nós, seres humanos. E hoje entenderemos que Deus é soberano. Veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16. Pois no devido tempo ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Soberano é aquele que está revestido de autoridade suprema, aquele que governa com absoluto poderio. Que é dominador, é poderoso, é aquele que exerce o poder sem restrição ou limite, pois é poderoso e potente nos seus atos e efeitos. Deus é soberano, ele tem o poder e o domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está sob o controle de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada e nem ninguém pode impedir que Deus cumpra os seus planos. Deus é soberano, o Rei, a autoridade suprema sobre tudo o que existe e sobre tudo o que acontece. Ele criou todas as coisas de acordo com a sua vontade e faz planos que não podem ser destruídos. Veja o que está escrito em Salmos 33, do versos 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como soberano, Deus estabelece as leis do nosso mundo e garante a aplicação da justiça. Ele também tem poder para perdoar e interferir no mundo, quando e como quer. A soberania de Deus está ligada à sua vontade divina. O que quer que aconteça é porque Deus permitiu ou ordenou que acontecesse, de acordo com seu plano soberano.
Mas isso não significa necessariamente que tudo o que acontece é o desejo de Deus, mas que Deus, em sua soberania, permite que escolhas humanas, eventos naturais e outras circunstâncias ocorram. Como, por exemplo, aquelas circunstâncias em que muitas vezes nos perguntamos o porquê isso aconteceu, porque Deus não interviu, ou onde estava Deus quando isso aconteceu. Sempre que esse tipo de pergunta surgir, lembre-se que Deus criou todos nós, seres humanos, com livre arbítrio. Por isso, nos tornamos responsáveis por nossas escolhas. Nunca culpe a Deus por uma escolha errada que você fez. Não podemos questionar a Deus. Ele é grande e poderoso. Ele tem toda a autoridade e todo o domínio. Ele é maior que todos os deuses e senhores do mundo. Nada e nem ninguém se compara com o nosso Deus. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 10 e versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus poderoso e terrível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Deus reina por toda a eternidade. Haverá um dia em que todos aqueles que se acham grandes e poderosos neste mundo irão reconhecer a soberania de Deus. Veja o que está escrito em Daniel, capítulo 7 e versículo 27. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. O salmista Davi reconheceu a soberania de Deus e exalta o Senhor Deus por sua grande força, poder e bondade. Diante de Deus não há ninguém maior que Ele. Os deuses deste mundo, os senhores desta terra, não podem ser comparados com esse Deus soberano, esse Deus que reina para todo sempre. Deus é maior do que nós podemos imaginar. Veja o que está escrito em Salmos 135, versículo 5. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Deus é soberano e tem o domínio sobre tudo. Ele tem o controle em suas mãos e tudo tem um tempo determinado por Ele para acontecer. Não precisamos entrar em desespero nos momentos difíceis da vida. O que devemos fazer é confiar no Senhor, pois servimos um Deus que exerce todo o poder. Ele habita na luz e tudo é revelado diante dele. O Deus que servimos é imortal e isso significa que ninguém pode derrotá-lo. Veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 15 ao 16. A qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. O Deus que servimos é aquele que garante todas as coisas. Ele é fiel para cumprir em nossa vida todas as promessas que Ele nos fez. No seu tempo determinado, tudo se realizará, pois Ele é o soberano de toda a criação. Tudo foi feito por Ele. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O Deus que servimos está muito elevado.
Todos os povos devem exaltar esse Deus, pois Ele ampara todos os que precisam de ajuda. Não pense que os governantes deste mundo podem fazer qualquer coisa, pois eles também estão sujeitos a Deus e só fazem aquilo que Deus permite. Veja o que está escrito em Salmos 47, versículo 9. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Deus habita nos céus, seu trono é fixo e firme. Ele domina tudo o que existe. Deus é soberano. Seu domínio não está vacilando e nem mudando. O seu reinado não é como o reinado dos monarcas terrenos. Depende do capricho de uma vontade mutável ou da paixão. Nem pode ser alterado pela morte ou pela revolução ou por uma nova dinastia. Veja o que está escrito em Salmos 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. A excelência, a justiça e a glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Isso significa que o reinado de Salomão é visto como uma representação antecipada do reinado do Messias, que é Jesus Cristo. Salomão foi um dos reis mais poderosos e sábios de Israel. Durante seu reinado, o reino experimentou paz, prosperidade e justiça. Ele constituiu um magnífico templo em Jerusalém, que era considerado a habitação de Deus na terra. Além disso, ele era conhecido por sua sabedoria, capacidade de julgar com justiça e por sua riqueza. Veja o que está escrito em Salmos 72, do verso 1 ao 7. Reveste a tua justiça o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos no meio do povo, e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor, que ele perdure como o sol, e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura caifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Na Bíblia, há várias profecias e referências que apontam para o Messias como sendo descendente de Davi, cujo filho era Salomão. Essas referências sugerem que o Messias teria um reinado ainda mais grandioso e glorioso do que o de Salomão. O Messias é visto como aquele que trará justiça, paz e prosperidades eternas para o seu povo. Portanto, a conexão entre o reino de Salomão e o Messias na Bíblia indica que as realizações e características de Salomão prefiguram as do Messias, enfatizando sua excelência, justiça e glória. Quando uma pessoa reina corretamente, a sociedade é protegida, ou seja, nosso Rei soberano, que é Jesus Cristo, nos protege, supre as nossas necessidades e nos dá fortaleza. Veja o que está escrito em Isaías 32, verso 1 e 2. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade.
como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Deus é singular, não há nenhum Deus semelhante a Ele. Deus é mais do que uma divindade tribal, confinada a uma área geográfica. Ele é o Rei das nações, Rei sobre todos. Veja o que está escrito em Jeremias, capítulo 10 e versículo 7. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações, e entre todos os seus reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. Percebeu o quanto esse Deus é soberano? E não há ninguém, absolutamente ninguém, semelhante a Ele? Ele reina desde a eternidade e para todo o sempre. Amém. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o 6º vídeo sobre os atributos de Deus. Gostou desse vídeo? Quer aprender mais sobre Deus? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal e compartilhar com mais alguém essa fonte inesgotável que é a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.